Fala, meus camaradas do amigo do Caminho do Mestre. Estamos aqui então domingo, né, dia 4 de agosto, pela noite, 7 horas, fazendo nosso planejamento semanal, né? Na verdade, eu já fiz ele aqui na minha agenda, né? Eu já comentei no outro vídeo em que a gente fez esse planejamento usando o Evernote, né? Eu vou deixar aqui no card, em algum lugar, para vocês conferirem também como é que foi feito um planejamento semanal usando um template pronto do Evernote, né? Basicamente, a vantagem de usar esse formato digital é que a gente vai conseguir então ter ele muito mais portátil, né? A portabilidade é muito maior porque a gente tem no celular aqui, eu tenho o aplicativo do Trello, então eu posso consultar toda hora. Eu posso usar a página da internet, né? Então começa daqui. Então eu tô com ele em todos os lugares em que eu tenho acesso à internet. A agenda, se eu esquecer ela em casa, eu não vou ter esse mais conhecimento do meu planejamento semanal, né? Então basicamente, eu já fiz aqui o planejamento, a gente vai repassar aqui no Trello. Eu tentei fazer ele um pouco antes para pensar como é que é a logística. Eu acho que vai ter duas versões de planejamento semanais usando o Trello, né? Mas a ideia aqui então é fazer um passo a passo com vocês e ver como é que vocês se desenvolvem com o Trello para poder fazer esse tipo de construção de quadro, né? De planejamento semanal, né? Então acessando aqui o Trello.com, criando conta, procedimento simples, né? De qualquer aplicativo ou site da internet. A gente tem aqui nossa página principal, né? Tem como ativar a vista dos quadros, mas eu sempre deixo a vista do home, né? Do página inicial. Basicamente porque aparece alguns comentários ou notificações sobre alguma alteração que é feita, né? Aqui fica os quadros que a gente marca com estrela, né? Para dizer que eles são importantes. Mas a gente vai vir aqui então em criar um novo quadro. Esse quadro eu vou deixar ele privado ou público. Eu acho que eu vou deixar ele público e vou deixar ele compartilhado com vocês no link da descrição aqui no vídeo, né? Então eu vou dar um nome de planejamento. Então planeje semanal. E aqui a gente pode, provavelmente esse formato aqui ele vai ser para uma semana, então eu teria que meio que replicar o quadro para cada semana, ou talvez a gente vai fazer ele de um jeito que eu só tenha que mudar os cards, né, que ele tem dentro do quadro Trello, de modo que a cada semana eu tenho que reatualizar os cards com as novas atividades, né? Então vamos criar aqui e ver como é que fica. Basicamente, ele sempre tem uma página inicial aqui, né, com algumas inscrições, que está comentando que esse quadro é público, né? Eu vou usar esse atalho do Ctrl aqui para ficar dando uns destaques para vocês. Então aqui fala quem que está participando desse quadro, o formato dele, né? No caso ele é pessoal público, se ele tem estrela ou não, o nome dele. Aqui eu consigo acessar os outros cards e aí ele sempre fica à espera de uma lista, né? Quais são as únicas configurações que eu vou fazer aqui? Eu sempre mudo, eu vou escolher um plano de fundo diferente. Eu tinha pensado um outro aqui que era uma estrada, para dizer que é um caminho, né? Caminho do Mestre, parece que esse é o nome do canal. Eu não sei se eu vou achar aqui, né? Então eu vou colocar uma montanha. Eu sempre gosto de colocar uma paisagem, não que a praia não seja uma paisagem, né? Mas para dar um contraste, né? E também ter eu gosto de olhar fotos porque elas dão uma perspectiva melhor pra gente pensar um pouco na vida. E paisagens são as melhores fotos que eu tenho achado ultimamente. Vocês veem, né? Todos os vídeos ali de momentos diários, aparece na extensão uma foto do plano de fundo. Mas vamos lá. Planejamento semanal. Então aqui lembrando como é que é o formato do meu planejamento, né? Cada dia tem as suas atividades, né, que são garantidamente reservadas para aqueles dias, e tem uma aba de atividades, né, que fica atividades sem data marcada, né? Tem que ser na segunda, tem que ser na terça ou tem que ser na sexta, mas que eu tenho que fazer ao longo da semana, né? Então vamos fazer aqui um quadro pro domingo, né? Um quadro para segunda. Aí eu vou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Pronto. Aí agora não precisa desse quadro aqui. Eu tenho um quadro então agora para cada dia. Lembrando que tem o quadro que a gente falou, né? De atividades. Já percebo então que fica um pouquinho pior em relação ao Evernote, que eu vou ter que ficar arrastando aqui para poder ver tudo. Não é tão agradável. Mas a gente vai dar um jeito. Então, no domingo, o problema aqui é aquele negócio, né? Minha semana começa no domingo, só que eu planejo a semana da segunda começando amanhã até o domingo que vem. Então fica assim, né? De segunda a domingo, embora a minha semana comece no domingo. Na segunda-feira, então, eu vou colocar um quadro CM de caminho de mestre, né? Para dizer o que eu tenho que fazer em relação ao caminho do mestre. Eu vou deixar só CM e vou adicionar um card. E aí eu vou dizer então que vai ter intensivo do francês, FR. Se vocês não estão familiarizados com a nomenclatura que eu usar aqui nesse vídeo, eu peço que vocês consultem novamente o vídeo relativo ao Evernote, que é lá onde eu comentei, né, sobre como que eu faço essas nomenclaturas para ficar mais simples o preenchimento da agenda, né? E como começa os semestres a partir de amanhã na pós-graduação, tem que fazer a matrícula da PG. Feito isso, basicamente acabou, encerrou as atividades. Lembrando aqui qual é o detalhe. Eu posso sempre editar no
no Trello esses cards com uma legenda. Aqui eu vou colocar que o Caminho do Mestre tem uma legenda amarela, né? E eu clicando nele aqui, ó, eu posso ter uma aba aqui de edição mais descritiva, né? Eu posso colocar uma tabela de itens a ser riscados, posso adicionar um membro só para esse card, né? Posso colocar uma data, né? Um prazo, se for alguma atividade específica. No caso aqui não tem, o prazo é a segunda-feira, né? Posso colocar um arquivo, colocar umas extensões, né? Que o Trello permite a gente colocar uma extensão por quadro de maneira gratuita, né? Mais que isso eu teria que pagar a versão paga deles. Posso fazer então uma descrição, comentários aqui. Essa aba de comentários é mais para fazer um acompanhamento quando tem projeto de múltiplas pessoas, né? Cada um comenta o que tem feito. Mas bom, basicamente aqui eu vou dizer que é o brainstorming do próximo post. Então, basicamente é isso aqui. Qual é o detalhe? Aqui percebam que não tem como alterar o tipo de texto, né? Que nem a gente fazia no Evernote, só clicando na aba aqui em cima, né, que tinha para editar. Mas tem uma formatação um pouco mais complicada, que a gente usa alguns caracteres especiais e a gente consegue fazer essa descrição aqui. Então, qual vai ser o detalhe? Percebam que, ó, para fazer links, colocar imagens, listas, dar uma ênfase, colocar em negrito, um parágrafo, cabeçalho, né? Primeiro, como se fosse título e subtítulo. Eu vou colocar então aqui que vai ser como uma lista, né? Na verdade, só um item, né? Uma lista de mas vamos ver como é que fica. Então, ó, aparece um ponto aqui, um bullet, que nem a gente tinha conseguido fazer no Evernote, mas embora seja só essa atividade, né? Pra gente ver que tem esse pouquinho, é um pouquinho mais arcaico, né? É mais chato de fazer, que vai ter que ficar lembrando essa regrinha aqui de descrição, né? Mas o help tá aqui, então é muito simples, né? Mas seria uma certa desvantagem em relação ao Evernote. Eu provavelmente vou fazer um vídeo depois comparando, baseando no que eu uso, né? Se o Trello é melhor do que o Evernote, ou se um é melhor para uma coisa e o outro é melhor para outra. Eu acho que isso vai ser interessante. Se você tem interesse nesse tipo de vídeo comparativo, né? Dá um comentário aí no vídeo para eu ter esse feedback de vocês. Mas bom, basicamente é isso o intensivo do francês. Eu só vou pôr um label nele. O francês eu vou pôr... pensar numa outra cor. Pode ser um azul. Pronto. Que é bom que se você tiver uma boa formatação de cores para suas atividades, é sempre bom colocar isso aqui. Porque você vai sempre só olhando pela cor, você já tem uma ideia de qual área, né? Da sua semana você vai estar escrito nesse card, né? Matrícula após vai ser verde. Então o que vai acontecer agora? Eu tenho que fazer CM, Caminho do Mestre, todo o dia da semana, né? No caso, na segunda eu faço o brainstorm, mas depois eu faço outras coisas. Então eu vou copiar esse CM com esse label, né? Mantendo o label, né? Nesse quadro, né? Só que eu vou mudar para segunda. Então eu vou colocar na segunda. Não, eu tenho que colocar na terça, na segunda já tá. Então a gente vai arquivar esse quadro. Então aqui eu vou copiar ele para terça. Aí agora na terça apareceu aqui. A diferença é que em vez de ser o brainstorm, né? Na verdade agora tem que ser a escrita do próximo post. Então eu já vou colocar aqui escrita, próximo post. Lembrando que ela é de aproximadamente, né? Então coloco aqui aproximadamente 30 minutos de atividade. Feito isso, temos aqui então atualizado. Agora esse daqui é o melhor de todos. Esse daqui vai ser na terça, na quarta, na quinta, na sexta, fazendo essa mesma atividade. Então agora eu simplesmente vou pegar um copy. Eu vou jogar na quarta. Aí eu vou copiar e jogar na quinta. E vamos ver se dá pra fazer. Faz tempo que eu não uso muito o Trello, então deixa eu ver aqui. Posso vir aqui também e copiar pra sexta. Acho que aqui é mais rápido. Então fechou. Na terça tem escrita 30 minutos. Na quarta também, até a sexta 30 minutos. Vou fazer outra cópia pro sábado. Por que no sábado? No sábado também tem isso, só que aí em vez de ser a escrita, né? No sábado eu faço a revisão do texto para publicar ele no domingo. Quem tá perguntando se vai ter a publicação dessa semana, essa semana teve um problema e acabei que eu não consegui nem terminar o texto da próxima publicação, muito menos revisar, né? Então, ao longo dessa próxima semana vai sair o texto corrente da semana passada, né, que eu ainda não terminei, e o da semana seguinte, né, no domingo que vem, eu acho que vai estar tudo pronto, alinhado. Então, no caso, essa semana vão ter 2 publicações, né? Se você acompanha o blog, não tem problema porque que não sai ainda o post no domingo, porque realmente não deu pra fazer isso. Eu priorizei fazer esse vídeo do Trello e acabei deixando um pouco de mão a publicação, mas não é nada muito crítico.
Então, perfeito. Agora o melhor é o intensivo do francês, também vai ter de segunda a sexta. E como ele não tem nenhuma descrição, né, é só basicamente ir no intensivo, né, então eu vou colocar aqui. Eu vou copiar, eu vou ver se eu consigo fazer de terça. Não consigo fazer. Terça, quarta, não, ele não deixa. Então eu vou pôr na terça. Na terça eu vou colocar na quarta. Meio chato, né, fazer isso aqui em relação ao Evernote. Eu basicamente dava um Ctrl+C, Ctrl+V nas atividades que eram incomuns, né. E ia de uma maneira mais rápida. Mas a gente sobrevive. Lembrando que agora, graças a Deus, vai ser a última semana do meu intensivo de francês. Então, sexta acaba tudo e aí eu volto ao meu regime regular, sem muita atividade de noite. Então, talvez eu consiga fazer mais conteúdo para o canal aqui. E então, por isso, acabou. Fechou. Então, agora vamos aos particulares. Na terça-feira eu tenho, basicamente, além de escrever o post e fazer o intensivo, eu tenho que fazer estudo dos cursos, né? Estudo dos cursos que eu tenho comprado ou de graça que eu me matriculei, coisas do gênero. E eles têm uma cor vermelha. Eu acho que tem como ativar outras cores. Deixa eu ver. Tem como ativar. Lembrando que dá pra colocar um nome na etiqueta, né? No label. Mas tem como ativar outras cores. Então eu vou colocar. No próximo eu vou mexer na cor. Mas basicamente estudo dos cursos. E isso se repete na sexta-feira. Então, sexta-feira também tem estudo dos cursos, apareceu lá. E na terça eu tenho que fazer uma corrida pela tarde, terminando a minha sessão de treinos para a maratona que está se aproximando, é dia 25 agora de agosto. E ele vai ter uma cor diferente, eu vou criar aqui esse preto, azul escuro parece. Perfeito, percebam que ele já apareceu aqui no label, né? Aqui embaixo essa cor nova. Eu posso ativar Enable Colorblind Friendly Mode. Para quem tem problema, caso daltonismo, né, que não consegue ver uma faixa muito grande de cores, ele permite que eu ative um modo de cores voltado para as pessoas daltônicas. Bem interessante essa função. Já visto que eles usam bastante esse coloramento de etiquetas, né? Então, no Evernote não tinha esse problema que a gente não usava cores, né? Não tinha etiqueta. Então, corrida de tarde, e isso vai se repetir na quinta. Quinta também tem corrida de tarde, então não vai mudar nem o nome do card. Quinta. E isso vai aparecer também no sábado, que é o terceiro treino na semana. Então temos corrida quinta e sábado. Perfeito, temos lá quase a semana que está completa, né? E agora, o que mais? A quarta é só essas duas atividades, na quinta só essas três atividades por enquanto. Lembrando que são atividades que vão ser executadas nesses dias em particular, né? As outras atividades que não tem data ou um dia na semana preciso, elas entram aqui em atividades, que vai ser a última e talvez a mais completa do card que a gente vai montar daqui a pouco. Na sexta também está feito aqui estudo de cursos intensivo e escrita. No sábado, revisão e corrida. No domingo, aí faltou, né? No domingo o que a gente tem? Eu estou planejando voltar a correr pelo domingo de manhã, porque eu gosto de correr, é uma boa forma de já matar um treino na semana. E aí eu já vou colocar ele no domingo, em vez de ser de tarde, vai ser já de manhã. Vamos ver se ele faz isso direto pra mim. Perfeito, colocou corrida de manhã, corro de corrida. Isso já tem então, já temos de segunda a domingo feito. Falta só as últimas atividades do domingo que não tem previsão. Lembrando que eu faço aquela atividade de seguir pelo menos um perfil no Instagram, que é o meu aplicativo que eu mais uso e consumo tempo hoje, que eu já reparei. Então eu sempre faço um unfollowing. É isso mesmo? Unfollowing. Isso. Eu tiro um perfil que não faz mais sentido, de restaurante ou de um bar que era promocional para concorrer a alguma coisa, e já nunca mais nem fui uma vez talvez. Então não faz sentido eu ficar recebendo conteúdo deles se eu não tenho perspectiva no curto prazo de visitá-los. Então eu acabo seguindo para ficar mais limpo, voltando meu Instagram para um conteúdo mais educacional. Eu vou fazer uma publicação eventualmente no blog de como que eu tenho usado o Instagram e o YouTube principalmente, para aprender bastante. Então estou aprendendo muita coisa com essas duas redes sociais, essas duas ferramentas bem poderosas, né? E então eu acho que além do lazer, né, que pelo menos o YouTube tem uma porrada de vídeo pra gente ficar rindo o dia inteiro, no Instagram tem um monte de coisa que a gente fica só perdendo tempo, né? Vendo, sei lá, perfil de cachorro, foto de cachorro lá, o dog e o cão Bento, por exemplo, para quem estuda na UFSC que conhece ele. É bom, é interessante esse tipo de lazer, mas eu também uso para estudar. Vou colocar uma legenda laranja aqui, se eu não me falo aí, não tem porquê, nenhuma razão específica, eu tô só colorando do jeito que eu acho mais
Tá, interessante. Se você tiver um interesse, né, você pode fazer, sei lá, uma lista aqui no começo de, por exemplo, métricas ou meio que um guia, né, de como usar. Aí você pode falar, não, ó, a forma da coloração importa, por exemplo, pode ser de verde, amarelo, vermelho em ordem de prioridade, né? Aí sempre vai ser o critério que você usa para fazer a coloração, né? Como que você define o que cada cor significa. No meu caso aqui é só para diferenciar atividades e, lógico, com o tempo, fazendo isso várias vezes por semana, né? A gente acaba pegando um jeito, não, quando eu olhar o amarelo eu sei que é caminho do mestre, é alguma coisa sobre o blog. Quando eu olhar o azul eu sei que é francês, por exemplo, terminar o projeto final, se eu tiver daqui um semestre corrente que eu vou fazer ainda. Os cursos, terminar o curso, aí vai ter uma data. Então eu sei que até uma data eu tenho que terminar um curso ou aplicar o conhecimento que eu fiz, aprendi no curso, né? Corrida, tem que correr, então quantos que eu vou ter que correr? Posso colocar aqui, por exemplo, vamos colocar, no sábado eu vou fazer um treino mais pesado, então 20 km ou mais vai ser a única métrica que eu vou usar, então. Pronto, então tem que saber que no sábado a minha corrida de tarde vai ter que ser de pelo menos 20 km, de preferência a mais, né? Pronto, só um comentário aqui que eu sei. Aqui, ó. Tá vendo que aparece aqui essas linhas dizendo que tem uma descrição no card. Então é diferente desse treino aqui. Esse aqui pode ser só um treino livre. Qualquer coisa que eu treinar, tá, 1 hora correndo, dá os seus 10 km, 11 km. Aqui não, aqui eu sei que tem alguma coisa a mais em relação ao treino de corrida. Então tem que clicar aqui para dar uma consultada. 20 km. E no domingo eu também faço, né, o que a gente está fazendo agora, planejamento semanal. No caso, é o tempo que eu separo para escrever na agenda, né? E agora também fazendo esses vídeos aqui para a gente acompanhar como que fica o planejamento durante a semana. Vamos mudar a cor. Eita, não tem muita diferença de cor. Vou colocar esse verde esmeralda água por aqui. Ficou meio ruim, não gostei muito, mas paciência. Então, perfeito? Então, de termos de card, de atividades pontuais com poucas descrições e que tem data para serem executadas, a gente está aqui completo, já temos aqui um card perfeito. Segunda a domingo, todas as atividades com descrição, é exatamente o que está aqui. Lógico, esse formato aqui do Trello é diferente da minha agenda, né? Faltou só comentar alguma coisa aqui. Eu vou colocar no atividades. Lembra que toda semana tem um tema, né? Primeiro que eu vou mudar aqui para planejamento semanal. A semana, a gente pulou 2 semanas, né? Então aquela era a 30, então essa eu acho que é a 32. Vamos consultar no calendário para ter certeza. Então semana 32 de 52 que tem um ano, né? Vamos garantir que essa informação está correta. Vai aparecer aqui, semana 32 começando agora, a partir do dia 5. Então, perfeito. Então vamos lá. Atividades. Agora eu vou colocar então na atividades. Eu vou colocar complementares. Não, eu vou dividir por setor. Lembra que elas tinham... Vai ficar difícil fazer isso. Então vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma descrição do quadro em si. About this board, add a description. Então tem que colocar uma descrição. Vou colocar aqui, tem uma pré-pronta aqui para mostrar como é que fica. Então eu vou colocar exatamente o tema da semana na descrição. Embora meio estranho. O tema é engajamento, porque eu tenho que voltar ao semestre e tenho que começar a tomar algumas decisões de dissertação, disciplinas que eu vou fazer ou não, como que vai ser a distribuição dos dias em que eu vou estar sempre presente, garantidamente presente na UFSC, e outros que eu vou estar trabalhando de casa, que eu poupo o tempo de pegar o ônibus para ir para voltar e retorno isso em mais tempo trabalhando. O tema aqui então é engajamento. Eu não sei se eu consigo consigo colocar em bold, né? Então o bold fica parecido com como a gente faz no WhatsApp, né? Tem que colocar entre asteriscos lá, acho que é só 1, aqui é em 2 pelo jeito. Lógico, você pode sempre salvar, né, e ver como é que fica. Tema engajamento, perfeito. Qual é o detalhe? Ao contrário da minha agenda, que está aqui em cima, bem escrito. E no Evernote, que a gente tinha feito uma linha a mais, né? O tema para ver tem que estar aqui, Ele não está tão visível, né? Eu sei que está aqui porque tem uma descrição, aí eu tenho que clicar na descrição e ver, tema, engajamento. Paciência, é o jeito que o Trello tem, né? Talvez não seja muito bem focado para esse tipo de coisa. Porém, contudo, tem um detalhe muito legal que eu vou colocar lá no final do vídeo.
tem uma publicação do blog do Trello, que eu sempre uso e leio, né? Já comentei isso em alguma publicação lá no Caminho do Mestre, em que basicamente a moça que escreveu, ela fez um quadro de Trello que é para o planejamento semanal, que ele é absurdo, ele é simplesmente insano, completo de cabo a rabo, com muitas descrições. Lógico, ela provavelmente tem acesso à versão premium do Trello, ela usa algumas extensões, né, e deixa ele uma eficiência, uma produtividade que eu acho que deve ser extremamente produtivo. Então, como eu sou muito em prol de divulgar o conhecimento, independente se vocês vão usar o dela ou o meu, eu quero que vocês usem o que é melhor para vocês. Mas eu ainda não coloquei em prática o dela, porque ele é meio engessado. Eu teria que ficar sempre usando ele muito bem até eu pegar a manha. E como eu faço com a agenda, né? Não tem porque eu largar minha agenda, porque eu teria que basicamente largar de fazer na agenda para fazer do jeito que ela faz. Mas eu achei muito interessante, como eu gosto de compartilhar coisas que são interessantes. Eu vou colocar no link dessa descrição desse vídeo esse post do blog dela. E aí vocês consultam e vejam se faz sentido para vocês. Mas realmente, a forma como ela fez o planejamento semanal no Trello ficou simplesmente absurda. Muito, muito, muito interessante. Então vamos lá, em atividades eu vou colocar... Lembrando que são 3 sessões que eu faço, né? Pessoal, profissional e financeiro. Então vamos colocar um quadro para cada uma. Pessoal, profissional. Vou colocar prof só. E financeiro. Para dar uma simplificada. Não tem mais um quadro, eu vou colocar uma legenda para eles. Qual que a gente não usou ainda? Usamos todos. Vai, eu uso rosa. Pessoal, não tem muita paleta de cores. Será que se eu ativar o Color Blind? Não serviu. Na verdade ele não mudou muita coisa, ele colocou umas barras nas cores. Que estranho. Tá, acabou até os adicionais de cores. Paciência. Foi esse rosa choque maravilhoso. Fazer o quê? E o financeiro. Vamos colocar aqui dessa outra forma aqui um label. Usamos todos. Vou colocar o verde de novo, que a gente só usou pro matrícula da PG, né? Então foi coisa simples. Então aqui agora em cada um a gente vai colocar as descrições mais pessoais, né? Lembrando que a gente tem o nosso milagre da manhã, que é a rotina semanal, diária que eu faço, né? Então eu faço em 7 dias da semana de 7. Aí eu tenho a academia, onde eu tenho que fazer 5 dias na semana. Em 5, né? E aí a recomendação, lembra que eu faço uma recomendação de dias: segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Pulei a quinta para correr só. E sábado. Aí eu tenho aquela plataforma de estudos, né? Então tem uma plataforma que é o Estudos de DNA JJ do Joel Moraes. Eu faço 10 minutos todos os dias. Então 10 minutos diários. E tem a minha irmã Ana, eu faço o incentivo para ela continuar usando o Duolingo. Ela deu uma moscada essa semana, ela deu uma miguelada para mim, mas eu continuo fazendo um incentivo para ela. Os livros, então eu finalmente acabei o livro que estava me tomando 2 meses. O livro simplesmente pesado, denso demais, mas eu finalmente consegui superá-lo. Então agora eu tenho que começar a ler um novo livro, que eu não decidi ainda, mas deixa eu ver se consigo fazer uma formatação melhor agora. Vai ficar meio ruim, eu acho, mas vamos tentar. Será que se eu colocar outra divisão aqui ele deixa? Não. Quero fazer um parágrafo de decisões. Eu tenho que ler 15 páginas, 15 pp diárias, né, do novo livro. Não sei qual que vai ser ainda. Diárias, novo livro. Eu tenho que Ferramenta de Titãs, aquele livro que eu uso para ler sobre os hábitos das personalidades. Então eu tenho que ler mais 5 personalidades, ou 5 pelo menos. Se der para ler mais, eu leio mais, para entender como é que é o hábito que elas têm, a rotina que elas têm, alimentação, saúde, riqueza, sábio. E é bem interessante isso. Eu tô começando a usar um aplicativo que é o 12 Minutos, acho que é assim que se escreve, onde basicamente ele faz resumo de livros, né? Ele chama de microbooks, que em tese duram 12 minutos, mas não é bem assim. Às vezes dura 15, 18, teve um que durou 25 minutos, o dobro do tempo. Mas é interessante que até em meia hora, pelo menos todos que eu escutei até agora, ele dá um resumo de um livro. Então a maioria dos que ele me recomendou foram livros que eu já li, então foi bom para retomar o conhecimento do livro lido outrora, né?
Mas é uma iniciativa interessante. Eu tento fazer agora isso todo dia, né? Eu escutar, enquanto eu tomo café, eu escuto um audiobook, um microbook. E também tô caminhando para a direção de escutar audiobooks, né? Que são de bem maior duração, né? Porque é o livro inteiro contado, né? Então 2 horas de áudio, né? Mas é bom, tomo café escutando um microbook, já tenho uma dose extra de conhecimento logo pela manhã. E então basicamente é isso do pessoal. Vamos ver como é que vai ficar no... Olha, perfeito! Aqui, ó, como é que ele deixou. Ó, milagre amanhã, 7 dias, academia, estudos. Deixa eu ver. Aqui, não é isso mesmo. O livro é um parágrafo à parte, é uma lista à parte. Porque é só sobre livros, né? Não tem mais nada. Eu vou tentar fazer outras... Eu vou tentar usar o checklist daqui a pouco, né? Eu acho que vai ficar no financeiro. Mas fechou então, ficou ó, bem bonitinho. Embora eu tenha que clicar pra ver, né? Mas já dá pra ter uma ideia. Eu tô esquecendo, tem como fazer aquele... Ó, aqui é só os mais comuns, mas tem uma lista aqui, ó, sintaxe completa. Porque eu sei que ele tem como fazer aquele que fica um risco atravessando o texto. Ó, aqui, ó, é esse aqui, ó. Parecido com o WhatsApp também, só que de novo, com duas marcações. Isso aqui é interessante vocês consultarem quando estiverem fazendo, porque, ó, tem como fazer numeração com número, com bolinhas, né? Tem como fazer diferentes tipos de cabeçalhos, né? Então acho interessante. Eu, como tenho usado pouco o Trello, eu também uso para coisas que não tem muito dessa descrição, mas para mostrar para vocês, né? Eu acho que bem interessante. Porque isso daqui a gente fazia, quando eu vou fazendo uma meta, eu uso o strike through no texto, mas eu acho que aqui com o checklist vai ficar mais simples. No Evernote eu tenho que alterar o texto com uma barra riscada, né? Para dizer que eu já comprei a atividade. No profissional, então, a gente tem o mestrado. Eu vou ter que fazer algumas coisas. No caso, eu vou ter que fazer ler artigos, né? Então, leitura de artigos. Novamente, eu continuo sempre lendo pelo menos um artigo por semana para ter uma noção sempre constante do que eu estou fazendo. E eu tenho que fazer uma reunião com o meu orientador para decidir como que vai ser o rumo desse semestre. Em relação ao caminho do mestre, a gente tem que fazer mais um post no domingo, né? No caso vai ser mais 2 posts, porque eu não coloquei o dessa semana, domingo, mais 2 posts, né? Então só 2 posts vai ser bastante. E eu tenho que fazer aqueles planejamentos diários gravados, né? Que é o que eu faço, que é o momento diário, sessão de vídeo aí que já tem pelo menos uns 20, eu acho. Faço todo dia pela manhã, gravo, é a coisa mais rápida que eu vou ter que fazer, porque eu tenho que gravar rápido para editar rápido e colocar para vocês. Mas perto das 7 horas da manhã eu tô conseguindo ficar constante em publicar ele. Então é um momento de reflexão que eu uso a extensão do Google Chrome e do Firefox Momentum, né? Quem já sabe, que já tá acompanhando, sabe o que eu tô falando. Se não, vocês consultando o canal, a playlist Momentum Diário, vocês vão entender o que é esses planejamentos gravados. E só. Então eu também tenho isso em relação ao caminho mestre, né? Duolingo AL de alemão. Fazer 50 pontos lá no aplicativo deles todos os dias para fazer a consistência, a prática consistente do idioma, que é isso que tem ajudado eu a... Não sei falar muito, não sei falar nada em alemão, na verdade é essa. Mas tem algumas coisas que começou a ficar na minha memória. Quando aparece ali eu já sei, ó, isso daqui eu sei o que ele tá falando. Essa palavra eu já vi, e eu sei exatamente o que é a palavra. Então, eu reparei que isso tá me deixando mais motivado a continuar, mas lógico, não é nada comparado a um curso formal com um professor, sentando, copiando coisa no caderno, mas é uma forma interessante de começar a pegar o desejo de aprender o idioma, pelo menos, e uma prática aí de construção, pelo menos de vocabulário de palavras isoladas, você consegue começar a aprender. E em relação ao francês, GFR, né, eu tenho que fazer algumas coisas, eu tenho que fazer os deveres, né, sempre tenho que fazer todo dia lá no intensivo, né, eu tenho que praticar o French Pod 101, que eu vou fazer acho que vou fazer um vídeo um dia mostrando como é que é essa plataforma de estudos aqui, que ele manda a palavra do dia todo dia. Eu uso também, estou começando a usar para alemão, então eu recebo uma palavra todo dia de alemão para eu ver como é que ela é, pronúncia e uso em frases, e uma palavra todo dia de francês. Está sendo bem interessante isso. Eu acho que eu vou gravar um vídeo um dia mostrando como é que é esse... O sistema é Language Pod 101, porque dá para escolher qualquer língua disponível na plataforma deles. Então acho que vou fazer um vídeo um dia sobre o Language Pod 101. E como é a última semana, vai ter o projeto final.
e acabou o pessoal, se encerrou o profissional. Então basicamente salva, né? Como é que ficou? Perfeito, mestrado, dois itens, caminho do mestre 2 itens, Duolingo é um item único e o francês tem 3 itens para ser feitos. Eu vou tentar fazer agora aqui, na verdade eu vou fazer, se eu tentar colocar um checklist, olha, ele não deixa, ou até deixa, na verdade vamos fazer aqui ao vivaço, né? Eu vou tirar todo esse texto, vou dar meio que um Ctrl X, eu vou pôr no comentário, que a gente vai usar o que tiver no comentário. Mas ó, aqui na descrição eu vou colocar um checklist. Qual é o nome do checklist? Mestrado. Então tem algumas coisas pra fazer no mestrado, são 2 itens, né? Então, vou colocar um checklist chamado mestrado. Ele tem o item leitura de artigos e tem o item reunião orientador. Perfeito, ó, pronto. Então agora eu tenho esse item aqui, ó. Se eu clicar em leitura de artigos, ele me diz, ó, fiz já 50% das atividades de mestrado que tinham disponíveis. Não tem descrição, né? Então aqui eu me abstive de colocar o comentário na descrição para fazer em termos de lista de itens, né? Para serem, que é mais tranquilo de eu simplesmente chegar aqui e dizer que eu fiz, do que ter que alterar o texto na descrição para colocar aquela barra riscando o conteúdo. Então eu vou colocar mais uma checklist, vamos ver se ele deixa. Ó, não quero copiar item de nenhuma, eu quero colocar uma checklist de caminho do mestre. Vamos ver se ele deixa. Então aqui eu vou colocar mais um post, 2 posts, né, na semana, para compensar o que eu não coloquei essa semana. E planejamento diários, né, que é todo dia, planejamento diário gravado. Então esse aqui é um pouquinho complicado, né? Por exemplo, eu tenho que fazer todos os dias da semana para dizer que eu terminei ele, né? Poder colocar, por exemplo, um checklist à parte, planejamento diário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí cada dia que eu fizesse isso mesmo, eu riscava da lista de atividades. Colocar mais um, né? E o último, então agora eu vou colocar Duolingo. Esse aqui vai ficar meio poluído. Percebam que quando eu coloco a caixa, né, ele vai ficando com um espaçamento meio grande, né? Talvez o pessoal pode achar meio poluído. Mas aqui, Duolingo de alemão, eu vou colocar só uma atividade que é mais 50 pontos diários. 50 pontos todo dia. Perfeito. Não tem mais nada. E mais um checklist, agora o último, que é o do francês. E aí tem deveres. Tem French Pod 101. Ah, boa. E o projeto final. Não, coloca, foi. Então aqui, em caso desse comentário, vai cair fora, né? Sim. Então, pronto, agora tem aqui uma lista. Em cada coisa eu posso chegar aqui, simplesmente vir e marcar. E é perfeito pro profissional. Então, ó, ele diz aqui, ó, que tem 8 itens para serem riscados, né? Tem um olho aqui para dizer que eu tô acompanhando. Ah, o olho é porque quando comenta você vira você fica telespectador do card, porque como você comentou, então você foi aqui e tem interesse, né? Quando você faz um comentário, então ele te marca como um observador para ficar recebendo notificação de que se tiver alguma alteração nesse card aqui, né? Logicamente isso funciona melhor em trabalhos conjuntos, né, com outras pessoas, não nesse trabalho aqui que a gente está fazendo, que é individual, eu e a minha própria planilha de planejamento semanal. Mas perfeito, então aqui, ó, mestrado, caminho do mestre, Duolingo do alemão e o francês, tudo isso no profissional. No financeiro, então vamos meditar. Financeiro vai ser mais tranquilo, eu vou colocar uma descrição e uma caixa de texto. A descrição vai ser, eu tenho que fazer o estudo dos resultados de algumas empresas que lançaram, né? Se você, novamente, vai ter um vídeo também falando por que eu comecei a estudar finanças. Tem muito conteúdo para ser colocado aqui no Caminho do Mestre, gente. Só que tô organizando ainda para ver toda a trajetória, para ver. Primeiro eu tenho que criar engajamento de vocês, né? Não adianta ficar colocando um monte de conteúdo aqui que vai ter uma certa qualidade, sendo que tem gente que nem chega até essa parte desse vídeo aqui e aí não compartilha com ninguém, não dá like, não segue o canal, nunca mais vai ver nada que eu tô fazendo aqui. Então não dá pra ficar queimando cartucho com conteúdo razoavelmente de qualidade. Eu assumo que eu tô fazendo conteúdo aqui com um certo valor, sendo que vai ter poucas visualizações, não vai conseguir alcançar o maior número de pessoas, que é o que eu exatamente tenho o propósito nesse canal, de ajudar as pessoas o tanto quanto for possível. Então eu estou guardando ainda uns conteúdos mais interessantes para quando eu tiver
público, o bastante, válido, né? Um quórum, é como se fosse reunião no condomínio, onde tiver um número de presentes o bastante para o conteúdo valer a pena ser disponibilizado, né? Por enquanto eu tô fazendo esse aqui mais simples, que depois eu posso refazer eles podem posso torná-los como uma série de vídeos, né? Posso fazer toda semana um planejamento semanal. Então toda semana eu posso sempre realimentar esse tipo de conteúdo, lógico, fazendo de maneiras diferentes, né? Mais rápido, sem perder muito tempo, que é o que eu já acho que está acontecendo. Mas então esses são os conteúdos que eu posso fazer com mais detalhe. Agora outros com mais vezes, né? Agora outros conteúdos com só uma série de vídeo única, se eu lançar ao relento, eles vão ficar perdidos na memória do canal. Tá? Então tem que fazer estudo dos resultados, né, de 3 empresas. Pelo menos teve uma porrada de resultados que saiu semana passada. É o resultado do segundo trimestre que essas empresas vão divulgando para os seus acionistas. Então tem que fazer o estudo para ver se a saúde financeira das empresas está de acordo com as minhas premissas quando eu resolvi investir nelas. Então basicamente é só esse item. E o outro checklist, que vai ser só de um item, é de proventos. Se eu tenho dinheiro para coletar em algum momento na semana. No caso eu vou ter um provento para coletar de um fundo imobiliário no dia 8 de agosto. O fundo é o FVPQ11, fundo de shopping, mas não faz muito sentido eu continuar falando aqui. No momento que eu começar a falar de finanças, a gente vai entrar mais detalhe. Por enquanto só aceitem, podem pesquisar esse sticker para entender um pouco melhor se vocês quiserem estudar, mas eu pretendo falar mais em detalhes sobre as minhas tomadas de decisões financeiras com o tempo. Então, perfeito aqui. Eu cheguei ao fim da agenda, eu vou até fechar aqui. Então, eu espero que esse vídeo tenha ficado menos longo do que o último. Talvez não. Eu vou tentar disponibilizar essa planilha aqui pra vocês. Ela tá pública, então acho que só esse link aqui vai ser o bastante pra vocês acessar. Deixa eu ver. Copiei o link, modo anônimo. Então, não tem mais o meu login do Trello, né? Então, em tese, qualquer um poderia acessar isso. Vamos ver. Todo mundo, olha, perfeito. Quem que criou, né? No caso eu. Conseguem ver que todos os cards que a gente colocou, finança lá, tá lá. Eu só acho que ele não me deixa ver com mais detalhe. Deixa assim, mesmo de qualquer jeito, né? Então eu vou colocar esse link aí no vídeo. Se vocês quiserem ver como é que eu faço, alterar pro caso de vocês, né? No caso, para alterar, vocês vão ter que primeiro ter uma conta, né? Mas acho que ó, em menu, vocês conseguem fazer uma cópia desse quadro. Ó. Não, aqui não. Eu acho que é porque vocês não estão logados. Mas vamos voltar lá para outra página, né? Ó, se vocês estiverem com uma conta ativa, vocês podem vir aqui em mais e fazer uma cópia do quadro. Então vocês pegam esse modelo aqui que eu fiz, no caso com os itens de vocês, faz uma cópia. Então pelo menos essas listas vão estar salvas. E alterem esses cards de acordo com as atividades que vocês fazem, né? De acordo com o planejamento semanal de vocês. Então eu vou deixar disponível aí para vocês usarem. Vou deixar também o link do artigo da moça, né, lá do blog do Trello. Tá muito melhor que o meu, né? Na verdade tem muito mais coisa. Eu acho que ele é até mais chamativo, mais dinâmico. Ele tem talvez uma retenção maior de uso, né? Se você começar a usar ele, provavelmente você vai se sentir mais confortável, vai ter mais interesse de fazer, porque ele é bem completo. Você coloca gratidão do dia, se bebeu água, coisas assim. Eu acho que ele é bem completo mesmo. Eu acho que eu poderia só usar ele, mas eu quis fazer aqui para mostrar como é que eu montaria o meu planejamento semanal da minha agenda usando o Trello. Depois, eventualmente, eu vou fazer um comparativo com o Evernote. Mas se vocês conseguiram sobreviver até aqui, né, num domingo, eu acho que eu vou lançar esse vídeo amanhã, porque se eu lançar, vai ficar muito tarde para lançar ele e ninguém vai ver. Então, se vocês conseguiram sobreviver até aqui, eu agradeço primeiro, né? Muito bom saber que alguém consegue ver tanto tempo um vídeo desse com um cara chato falando. Mas se você achou interessante, tem algum comentário, escreve aí embaixo, eu vou adorar ler. Peço que você siga o canal se você é novo por aqui. Dê um like nesse vídeo se ele teve algum valor que te trouxe. Se não, você pode dar um joinha para baixo, né? Um dislike. Eu vou entender isso como feedback, vou tentar melhorar o conteúdo. E se você acha que alguém vai ter interesse de aprender a usar o Trello, fazer um planejamento semanal, pega o link desse vídeo, compartilha com eles. Bem-vindo a esse tipo de série de planejamento semanal que eu vou ficar tentar fazer com mais frequência, né? E alternando Evernote, Trello. Às vezes se eu descobrir outra ferramenta, usar o calendário do Google sozinho para fazer esse planejamento. Então vou tentar fazer ferramentas diferentes para ver como que eu usaria a ferramenta em si para fazer o meu planejamento semanal, que é feito nessa minha agenda, porque eu gosto de agenda, como eu já comentei no primeiro vídeo. Então é isso, pessoal. Bom resto de dia ou começo, dependendo de que hora você vê esse vídeo.
Bem-vindo ao caminho do mestre, é só o começo e bora!